Olá, concurseiro, olá, concurseira, seja muito bem-vindo a Bravo Concurso. Professor Wellington Vieira com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, para mais essa live super, hiper importante, tá bom? Que vai te ajudar demais a entender dessa vez conceitos de geometria plana. Olha só como a nossa live hoje está show de bola, não é isso? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geometria. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like, pois é importante para poder fortalecer aqui o nosso trabalho, para poder fortalecer o canal da Bravo. É importante que você deixe o seu like, é de graça, fortalece o nosso trabalho e também nos mostra, não é isso, que nós estamos no caminho certo e nós queremos te ajudar. Queremos realmente que você possa se sentir bem ao assistir às nossas aulas aqui. Estamos firmes e fortes aqui, preparados para poder trazer o melhor conteúdo para você, para que você possa realmente se dar bem nas principais provas de concurso, na prova que você vai tentar, na prova que você vai fazer. E eu quero agradecer demais porque você tem nos dado essa oportunidade, tem confiado no nosso trabalho. A Bravo Concurso tem alcançado muitos e muitos alunos e você faz parte desses alunos. Eu quero muito te agradecer por isso. Mas se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui abaixo, tá bom? Aqui abaixo nos comentários e também nós vamos deixar aqui no chat para você o link do Telegram para que você possa fazer parte também da família Bravo. Também vamos deixar aqui para você o link, sabe do quê? O link da nossa plataforma 24 horas com você para que possa te ajudar aí em todos os momentos. Quando você precisar estudar, nós aqui da equipe Bravo estamos preparados e prontos para poder te auxiliar 24 horas por dia. Em qualquer momento que você precisar, você pode acessar a plataforma e ali terá várias aulas para que possa te ajudar aí. Não só as aulas de matemática, de raciocínio lógico, mas também de outros conteúdos também. Nós queremos, na verdade, trazer para você o conteúdo mais completo possível e mais atualizado possível para que você possa ficar por dentro aí do que acontece, tá bom? Nas principais provas de concurso aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos firmes, juntos, fortes e animados para mais essa live. Espero que você esteja aí animado, já pega o seu material, já deixa no jeito aí, tá bom? Pegue o seu lanchinho também, se você quiser colocar o seu lanche do lado aí, a sua água também, vamos juntos, tá bom? A partir de agora, ó, você vai se concentrar, tá bom? Naquilo que nós vamos ver aqui na nossa aula. Então, para que você se mantenha o mais concentrado possível, o que você vai fazer? No nosso chat, o que você vai fazer? Você vai acompanhar as nossas aulas. E à medida que nós chegarmos a resolver as questões, você pode estar colocando aí também as respostas, tá bom? Para a gente poder estar acompanhando aí. Bacana? Eu vou estar aqui olhando para você aqui, tá bom? O que você vai escrevendo aí. Obviamente que eu não vou ter aquela interação contigo, porque eu preciso deixar essa aula aqui no jeito para você e outros alunos também que já fazem parte da nossa plataforma. Olha só que legal. Então, essa e outras aulas estão na plataforma. Então, se você ainda não faz parte, venha você também. Faça parte da nossa família Bravo. Esteja focado conosco, tá bom? Faça parte como? Na nossa plataforma, beleza? O link está aí abaixo, tanto na descrição quanto também no nosso chat para você. É só você clicar que você será direcionado a ela. Bacana? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. 1, 2, 3. Coisa rápida, coisa rápida. Só dar uma respirada aqui. Salve, salve a todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá bom? E mais uma aula de matemática básica, uma aula importantíssima que vai te ajudar a entender todos os conceitos necessários aí para que você possa se dar bem no seu concurso. A nossa ideia aqui é essa, não é isso? É te preparar, deixar você preparado, deixar você no jeito para que você possa ir bem aí nas principais provas aí, principalmente na prova do seu concurso que você vai tentar. Então vem comigo, tá certo? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos trabalhar com a geometria plana, tá bom? Geometria plana. Nós vamos, em nossa aula, falar sobre o que, professor? Olha só, ao final dessa aula, você será capaz de saber os conceitos primitivos da geometria. Olha só o que mais. Você vai entender os conceitos de semirreta, segmento de reta e também de ângulos. Outra coisa importante também, você vai entender e vai saber
que existem vários tipos de ângulos. Existem vários tipos de ângulos. Também você vai conhecer e vai saber identificar os chamados ângulos complementares, ângulos suplementares e também concorrentes, ângulos concorrentes. Nós vamos também nessa aula falar sobre conceito de triângulos e vamos também falar sobre os tipos de triângulos quanto aos seus lados. Olha só a quantidade de coisas que nós vamos fazer na nossa aula. Lembrando também que nós, obviamente, estaremos resolvendo questões de concurso sobre esse assunto para que você possa entender o processo e saber resolver esse tipo de questão, tá bom? Beleza? Então vem comigo, vamos juntos, firmes, fortes e animados. Vamos lá? Olha só, primeiramente, conceitos de geometria plana. Bora. Primeiro ponto importante, olha só. A geometria plana é a área de estudos que se volta para os objetos pertencentes ao plano. Por isso que é geometria plana. Ou seja, todos os seus elementos, quais são eles? Ponto, reta e plano, tá bom? E polígonos estão dentro do plano, tá bom? Tanto o ponto quanto a reta e também os polígonos, que são as figuras geométricas, estão dentro do plano. A geometria teve seu início aonde? Na Grécia Antiga e é conhecida também como geometria euclidiana plana, em homenagem ao grande estudioso da área chamado de Euclides. Matemático de Alexandria, Euclides é conhecido como o pai da geometria. Então nós vamos trabalhar aqui conceitos da geometria euclidiana, tá bom? Da geometria plana. Primeiro ponto importante, esse aqui é o primordial, até porque nós chamamos de conceitos primitivos, Alguns conceitos são essenciais para que se entenda a geometria plana, mas não são demonstráveis. São então chamados de conceitos primitivos, ou seja, são conceitos iniciais. Vai ser o nosso ponto de partida. Esses conceitos, eles são aceitos sem uma definição prévia, tá bom? Então, é o marco zero da geometria. Quem são esses conceitos, professor? Vamos falar sobre cada um deles agora separadamente. O primeiro é o ponto. O que é o ponto? O ponto, perceba que ele não possui dimensão. E vamos representá-lo por letra o quê? Maiúscula, tá bom? O ponto, ele é representado por letra maiúscula. Então, para você entender, olha aqui, ó, alguns pontinhos aí. Então, eu tenho o ponto A aqui, tá? Aqui nós temos o ponto A. Nós temos aqui também o ponto B. Aqui o ponto C e aqui o ponto D. Tá? Então, lembrando que o ponto, ele é representado por letra o quê? Maiúscula, tá bom? Ponto representado por letra maiúscula. Muito bem. Nós temos também a reta. A reta, ela possui uma dimensão. O comprimento, que é o comprimento, e é representada por uma letra o quê? Minúscula, tá bom? Então, diferentemente do ponto, que é representado por uma letra maiúscula, a reta, ela é representada por uma letra minúscula. Então, exemplo aqui para você de reta, e eu coloquei 3 logo para você, ó. Nós temos aqui essa reta aqui, ó, que é a reta R, tá bom? Nós temos aqui uma reta que é a reta S, e nós temos aqui uma outra reta que é a reta T. Perceba que todas essas 3 retas aí que eu coloquei, todas elas estão representadas por letras minúsculas, tá bom? Letras minúsculas. Já o ponto, ele é representado por letra maiúscula. Muito bem. Falamos sobre ponto, falamos sobre reta e agora o terceiro que nós vamos falar é sobre o plano. Só que perceba que o ponto já está representado por letra maiúscula. A reta já vem representada por letra minúscula. Professor, e o plano? Sobrou alguma coisa para o plano? Sobrou. Olha só, o plano apresenta 2 dimensões e é representado por uma letra grega, tá bom? Por letras gregas. Aqui eu tenho alfa, ok? Que é uma letra grega. Aqui eu tenho uma beta, não é isso? E aqui eu tenho gama, tá? Então são letras gregas aí que nós podemos representar o plano. Então, para você entender, tá aqui, ó, o plano tá aí, ó, para você visualizar e entender
tá bom? Perceba que aqui está o plano e o plano está representado por uma letra grega aqui, ó. No caso aqui está sendo representado pela letrinha alfa. Muito bem, ok. Então, vamos lá de novo, ó. O ponto, a reta e o plano são chamados, os conhecidos conceitos, o quê? Primitivos da geometria, tá bom? Ponto, reta e plano, ok? Então, vamos avançando. E agora, eu quero falar com você sobre também outros conceitos que são importantíssimos, tá? Que a gente precisa, na verdade, entender e conhecer para resolver as questões de forma bem tranquila. Esses conceitos, o primeiro é o chamado, conhecido, segmento de reta. Então, nós já temos uma reta, perceba que a reta não tem início e não tem o quê? Fim, não é isso? A reta não tem início nem tem fim. Agora, eu tenho uma reta e dessa reta eu posso pegar um segmento, tá? O que seria esse segmento de uma reta? Ora, segmento de reta é definido por uma reta delimitada por dois pontos distintos, ou seja, uma reta com começo e também com fim. Então, eu tenho aonde inicia e tenho aonde o quê? Termina, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só o desenho aí, ó. Eu tenho essa reta aqui, ó. Olha só, essa reta aqui começou em quem? Começou em A. Só que ela finalizou aonde? Em D, tá bom? Se eu tenho início e tenho fim, então não é mais uma reta, e sim um segmento. Segmento de reta. Então, um segmento de reta nada mais é do que uma reta com início e com o quê? Fim, ok? Com começo e com fim. Então, nesse caso, nós temos um segmento de reta. Agora, se não é um segmento, pode ser que seja uma semirreta, tá bom? Uma semirreta. O que seria uma semirreta? Semirreta, ela é definida como sendo uma reta com começo e não tem fim, tá bom? Ou seja, ela será infinita em uma das direções. Tem início e não tem fim. Nesse caso, é uma semirreta. Não tem início e não tem fim. Nesse caso, é um segmento de reta. Não tem início e não tem fim. Nesse caso, é uma reta, ok? Então, não tem início, não tem fim, reta. Tem início e não tem fim, semirreta. Aliás, tem começo, isso, semirreta. Tem início e não tem fim, semirreta. Agora, tem início e tem fim, aí sim, segmento de reta. É, beleza, tá vendo? Então, não tem início e não tem fim, é o que mesmo? Reta. Tem início e não tem fim, semirreta. Tem início e tem fim, segmento de reta. Muito bem, perfeito, professor. É isso aí. Então, nós temos essas definições aí que são importantíssimas, tá? Então, nós temos a definição de reta, segmento e semirreta. Só que quando eu pego duas semirretas, ou duas retas, ou dois segmentos de reta, eu posso, então, formar um ângulo, tá? Eu posso, então, formar um ângulo. Olha só, ângulo é utilizado para medir o espaço entre duas retas, ok? É o espaço entre duas retas, é uma abertura entre elas. Então, pode ser entre duas retas, pode ser entre semirretas ou até mesmo segmentos de reta, tá bom? Então, quando medimos um ângulo, estamos determinando a sua amplitude. Professor, pode dar um exemplo para ficar mais fácil de eu compreender? Posso sim. Olha aqui para você ver, ó. Nesse caso aqui, eu tenho dois exemplos para você, ó. Eu tenho essa abertura aqui, ó, que é uma abertura de 43,6 graus, não é isso? E tenho também essa outra abertura aqui, ó. Já essa abertura já é de 89,5 graus, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois ângulos. Então, ângulo nada mais é do que esse espaço, do que essa abertura que nós estamos visualizando aqui. Agora, como que eu faço para poder medir essas aberturas, professor? Existe um instrumento geométrico que ajuda muito ao você fazer essa medida aí, fazer essa medição. Estou falando justamente do
transferidor, tá bom? Muito importante, nos ajuda demais. E aí você pode me perguntar, professor, mas e na hora da prova? Não pode levar nenhum instrumento geométrico, não posso levar um transferidor para a prova. Então, como que eu vou fazer, dado que eu não tenho transferidor? Olha só, na verdade, ele vai colocar para a gente lá na hora da prova alguns ângulos, e nós vamos falar sobre esses ângulos aqui, porque eles serão importantes você conhecer, porque nem sempre, não é isso? Você vai ter lá na hora da prova, obviamente, um instrumento para você medir. Então, eu preciso saber algumas definições de ângulos, porque vai facilitar para mim. Porque ele vai colocar nomes lá, e esses nomes, essas palavrinhas, vai me ajudar a definir como que eu vou trabalhar com esses ângulos na hora da prova, ok? Então vamos lá, vamos avançar para que você possa entender. Só que antes da gente chegar e falar sobre esses tipos de ângulos, tá bom? Que a gente vai estar falando mais à frente, eu quero já de cara colocar uma questãozinha para a gente resolver, tá bom? Olha só essa questãozinha que caiu na prova da Cotec em 2018. A questão diz assim, ó. A figura abaixo mostra uma reta numerada, na qual estão marcados os pontos igualmente espaçados. O ponto B e C correspondem aos números 7 quintos e 47 quintos, respectivamente. O que quer dizer isso? Nessa ordem. O número que corresponde ao ponto A é igual a. Então, beleza. Questãozinha tranquila, tá bom? Questãozinha fácil demais para nós, tá bom? Para nós. Vamos lá. Primeiro ponto importante, ele falou o seguinte, ó, que o ponto B corresponde a essa medida aqui, ó. Que medida? 7 quintos. Então, o que você vai fazer, concurseiro? Você vai escrever 7 quintos. Porque B corresponde a 7 quintos, não é isso? Que mais? C. O ponto C corresponde a 47 quintos. Então, você vai escrever aqui 47 quintos. Muito bem, ok. Então, eu tenho B, 7 quintos, e tenho C, 47 quintos. Bom demais. Agora, qual que é a distância? Vamos pensar assim, ó. Qual que é a distância entre B e C? Como que eu faço para achar a distância entre B e C? Ora, para eu saber a distância entre B e C, basta pegar a medida de B, a medida de C, melhor dizendo, que é a maior, não é isso? Menos a medida de B. Então, se eu pegar a medida de C menos a medida de B, eu vou ter essa distância aqui. Muito bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Me ajuda aí. Qual que é a medida de B? De C, melhor dizendo. A medida de C, 47 quintos. Menos, qual a medida de B? A medida de B, professor, é 7 quintos. Então, ao pegar a medida de C menos a medida de B, nós vamos calcular justamente a distância entre B e C, tá bom? Então vamos lá. Olha só, denominadores iguais, não é isso? Nessa fração? Denominadores iguais, você conserva o denominador, 5. E aí você subtrai os numeradores. 47 menos 7. Ora, 47 menos 7 é 40 sobre 5, ok? Sobre 5. 40 dividido por 5, você sabe que é 8. Muito bem. Então, essa distância de B até C é 8. Agora, perceba que essa distância está dividida entre esses pedaços aqui, ó. Esses segmentozinhos aqui. Não é isso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos. Então, é 8 dividido por 4. Cada segmento desse vale quanto? Vale 2. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ok. Então, significa que se todos eles aqui, ó, estão igualmente espaçados, esses pontos, então você pode, obviamente, dizer que a distância de A até B é quanto? É 2, não é isso? A distância de A até B é 2. Muito bem. Agora, B vale quanto? B vale 7 quintos. E olha só que interessante. O valor de A, olha só, o valor de A mais 2 é igual a quanto? É igual a 7 quintos, não é isso? O valor de A mais 2 é igual a 7 quintos. Daí, você pode entender e interpretar que o valor de A nada mais é do que 7 quintos menos 2. 7 quintos menos 2, tá?
Se eu vou pegar 7/5 e subtrair de 2, como que eu posso fazer essa conta aqui, professor? Ora, de forma bem prática e simples, ó. Perceba que você tem agora uma subtração de frações, não é isso? Dado que os denominadores são diferentes. Por quê, professor? Aqui, quando não aparece nenhum valor no denominador, é porque é 1, ok? É porque é o número 1. Então, vamos lá. À luz do que nós já aprendemos e do que nós sabemos quando a gente trabalha com frações, nós sabemos o seguinte, ó, que eu tenho 3 formas distintas, não é isso? De resolver uma subtração de frações. E uma delas é você tentar o quê? Tirar o MMC, não é isso? Ou fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Ora, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1 é justamente o número 5, ok? Então, o menor múltiplo comum entre um número qualquer maior que 1 e 1 é sempre o valor desse maior número. Por exemplo, se aqui tivesse um 8, qual que seria o mínimo múltiplo comum entre 8 e 1? Ora, 8, beleza? Então, como eu tenho aqui o 5, então o menor múltiplo comum entre 5 e 1 é o próprio 5, tá bom? Então, vamos lá. O que eu faço agora? Pego o denominador novo, que é 5, divido pelo denominador velho, ou seja, 5 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Então, você escreve 7 aqui. Sinal que está aqui, menos. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 2, 10. Ok, professor. Então, vamos lá. Quem vai ser o A aqui, ó, para fechar? 7 menos 10, você sabe que é menos 3. Menos 3 sobre quem? Sobre 5. Ou seja, resultado final, menos 3/5. Então, quem é menos 3/5? É o valor do ponto A. Olha, e essa resposta está onde? Justamente na letra A, não é isso? Letra A, nossa resposta, menos 3/5. Veja só que é uma questão tranquila, não é isso? Prática, fácil de fazer, mas que você precisaria lembrar, além dos conceitos de geometria, que é o que nós estamos vendo aqui, ok? É necessário você também saber que conceitos aí? Frações, não é isso? Trabalhar com fraçõezinhas, ok? Então perceba que sempre uma questãozinha vai puxar alguma outra matéria, tá bom? Para você estar resolvendo lá. Ou que seja uma multiplicaçãozinha de decimais, ou que seja você trabalhar com uma subtração de frações, tá bom? Então é importante que você também tenha esses conceitos aí pré-definidos, pré-estabelecidos na sua mente, para poder facilitar a resolução das questões, beleza? Tranquilo? Então vamos avançar? Olha só, agora que a gente já resolveu essa questãozinha, nós vamos partir para uma outra questão, tá bom? E olha só que questão interessante. Ela fala assim, ó, que a estrada que passa pelas cidades de Tapipoca e Panatuba tem 200 quilômetros. No quilômetro 50 dessa estrada, há uma placa que indica Tapipoca a 30 quilômetros. No quilômetro 180, há uma placa que indica Panatuba a 42 quilômetros. Qual é a distância entre Tapipoca e Panatuba? Só para você entender como é que funcionam as coisas. Essa questãozinha que caiu na prova aí, que nós vamos resolver na prova de 2019, uma questão bem parecida com ela, só que obviamente com números diferentes, enunciado do mesmo jeito, só que com números diferentes, e também era uma questão que trabalhava com o nome das cidades, nomes diferentes também. Mas a forma de resolver é basicamente a mesma que nós vamos estar utilizando para resolver essa questão, tá bom? Estou falando de uma questão que caiu na prova de 2021, tá? Ou seja, nós estamos agora em 2022, então o ano passado, na prova da OBMEP, tá bom? Caiu na prova da OBMEP uma questãozinha desse jeitinho aqui, tá? Mais ou menos não, nesse mesmo esquema aí, falando de uma estrada. Obviamente mudava o nome das cidades e mudava também os números, tá? Mas a forma de resolver é a mesma que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, olha só, a estrada que passa pelas cidades tem 200 quilômetros. Então, olha só, vai partir do marco 0, não é isso? 0 quilômetros. E vai até quanto? E vai até 200. Opa! Vamos pegar aqui, ó. E vai até 200. E vai até 200 quilômetros. Vamos
colocar quilômetro 200, né? Para não sair da que nós estamos fazendo aqui. Então, vou colocar aqui 200 quilômetros. Do 0 quilômetro até 200 quilômetros. Beleza, muito bem. Então, olha só. A questão fala o seguinte, no quilômetro 50 dessa estrada. Então, no quilômetro 50, vamos marcar aqui, ó, o quilômetro 50. Aqui nós vamos marcar quilômetro 50. Muito bem. No quilômetro 50 dessa estrada, há uma placa que indica Tapipoca a 30 quilômetros. Ora, se no quilômetro 50 tem uma placa que indica daqui a 30 quilômetros, então significa que do marco zero vai ter que andar mais quanto? Vai ter que andar mais 30, né? Então, andar mais 30, a partir do marco zero, andou quanto? Andou 80, não é isso? Então, no caso aqui, seria no quilômetro 80. Então, no quilômetro 80, vai estar a cidade de Tapipoca, beleza? Então, a cidade de Tapipoca vai estar no quilômetro 80, ok? Então, no quilômetro 80, vai estar a cidade de Tapipoca. Perfeito, quilômetro 80. Bacana demais. Agora, vamos lá, vamos avançando, não é isso? No quilômetro 180, então vamos lá, ó. Tá aqui, ó, bem próximo de 200, não é isso? Quilômetro 180, ok. No quilômetro 180, há uma placa que indica Panatuba a 42 quilômetros. Professor, 180 mais 42 vai dar 222, exatamente, 222. E aí, você vai perceber o seguinte, que a estrada, ela só tem quantas? 200 quilômetros, não é isso? A estrada que passa pelas cidades de Tapipoca e Panatuba tem 200 quilômetros. Aí você fala, mas peraí, tem 200 quilômetros. E aí, se eu somar 180 mais 42, vai dar 222 quilômetros. E agora, como é que eu faço? E aí, você tem que entender o seguinte, que, na verdade, não quer dizer que a estrada tem que vir, não é isso? Do 0 até 200. Pode ser que você esteja indo do 200, né? Essa pessoa pode estar vindo na estrada a partir do 200, aí chegou no quilômetro 180, ele viu a placa, ok? Então significa que nesse caso, a placa, ela vai estar o quê? Antes do 180, tá bom? Então a placa vai estar aqui, ó. Ora, 180 menos 42 no quilômetro 136, ok? Então, no quilômetro 136 vai estar justamente a cidade de Panatuba, ok? Panatuba. Então, a cidade de Panatuba está no quilômetro 136. Professor, não pode estar após o 180? Não, porque a estrada que passa pela cidade de Tapipoca e Panatuba tem 200 quilômetros, beleza? Então, significa que, se são 136 quilômetros, né? É como se a pessoa tivesse vindo o quê? No sentido contrário, ok? No sentido contrário, não da esquerda para a direita, mas sim da direita para a esquerda, tá bom? Da direita para a esquerda, ok? Então, perceba que Panatuba está no quilômetro 136 e Tapipoca está no quilômetro 80. A pergunta é qual mesmo? A pergunta é qual a distância entre Panatuba e Tapipoca. Então, olha só, para a gente saber essa distância, basta fazer o que mesmo? Basta você calcular aqui, ó. Basta você fazer uma subtração. Então, vamos fazer essa subtração? Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 136 e vamos subtrair o quê? 80, ok? 136 menos 80. Vamos escrever aqui de lado. 136 menos 80. Olha só, 6 menos 0 é 6. 13 menos 8 é 5. Muito bem. Peraí, 136? Não, não, professor. É 138. Eita, nós. 138, não é isso?
Porque eu tenho 180 menos 42. 180 menos 42 é 138. Então, vamos consertar isso aqui, ó. 138. Agora sim, agora tá certo. Muito bem, 138. Perfeito, perfeito. 138. Então, 138, vamos consertar aqui, ó. 138 menos 80. Então, 8 menos 0. Agora sim, é 8. 13 menos 8 é 5. Aqui, ó, que belezinha. 58 quilômetros, tá bom? 58 quilômetros. Então, 138 menos 80 é 58. Então, essa distância aqui é de 58 quilômetros, tá bom? A distância entre elas é de 58 quilômetros. Por isso, nós vamos ficar com letra B. B de quê mesmo? B de bravo, é isso aí. Letra B, B de bravo. Então, esse tipo de questão, pessoal, cai bastante, tá bom? Cai bastante. E não é em uma determinada organizadora, não. São várias organizadoras que cobram o mesmo tipo de questão, o mesmo sistema, o mesmo formato. Por isso é necessário que você esteja inteirado, tá bom? De tudo o que tem caído aí nas principais provas, tá? Porque se você já tem a noção, ok? Tem a noção? Vai chegar na sua prova, vai ficar muito mais fácil, não é isso? Vai ficar muito mais fácil. Olha só o que eu falei com você. Essa questão é muito próxima, é muito parecida de uma questão que caiu na prova em 2021, na prova da OBMEP, tá bom? Na prova da OBMEP. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançando. E olha só, nós pegamos então duas questões aí, trabalhando com conceitos básicos de geometria, e nós vamos continuar falando também mais conceitos, tá? Só que agora nós vamos falar sobre os tipos de ângulos, que também é importante. Também é importante a gente conhecer. No início eu falei com você, falei, olha só, existe um instrumento que é o transferidor e tal, que a gente utiliza para medir ângulos. E aí você pode até questionar, né? Ué, mas não vai ter transferidor na minha prova. Então, como que eu vou fazer? Primeiro ponto importante é você saber conhecer os tipos de ângulos. Então, vamos lá. Olha só, quando a gente fala em tipos de ângulos, o primeiro tipo que você tem que conhecer é justamente o que nós chamamos de ângulo agudo, tá bom? Ângulo o quê, professor? Ângulo agudo. O ângulo agudo mede menos do que 90 graus, tá bom? Então, o ângulo base para nós vai ser o ângulo de 90 graus. O que é o ângulo agudo? É um ângulo que mede, que é menor do que 90 graus. Seria basicamente esse ângulo aqui, ó, tá? Coloquei para você aí um exemplo, e nesse exemplo o ângulo está medindo quanto aqui? 40 graus. 40 graus não é menos que 90? É. Então, por isso que ele é um ângulo que agudo, tá bom? O ângulo agudo. Então, nós temos também o chamado ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que mede os 90 graus certinho, tá bom? Então, mede 90 graus. Ah, tá, mas como que eu vou saber na hora da prova que é um ângulo de 90 graus? Vai vir para você esse desenho aqui, ó, nesse formato. Então, se você tiver esse desenho com essa figurinha aqui, ó, com esse retângulozinho aqui, com um quadradinho assim, ó, quadradinho, retângulozinho, com esse pontinho aqui, tá bom? Ou só esse quadradozinho aqui, não tem problema, um retângulozinho. Então, você já sabe, ter essa figura geométrica aí, você já sabe, está diante de um ângulo de 90 graus. Ele não precisa nem escrever para você que é 90 graus, não, tá bom? Essa figurinha aqui já indica para você que você está diante de um ângulo de 90 graus, tá bom? Está diante de um ângulo de quanto? De 90 graus. Ok, muito bem. Então, todo ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Todo ângulo menor do que 90 graus é um ângulo agudo. Agora, avancemos e vamos falar de um ângulo que é maior do que 90 graus, tá bom? Maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Estamos falando do ângulo que? Obtuso, tá bom? Então, o ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus. Ok, por exemplo, aqui, ó, vou deixar para você esse ângulo aqui. Dá uma olhadinha comigo, ó. Então, nós temos esse ângulo aqui, que é um ângulo de 145 graus. Como é um ângulo de 145 graus, perceba que é um ângulo maior do que 90, não é isso? É maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Por isso, nós estamos diante de um ângulo que? Obtuso. Bacana? Tranquilo? Então, ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Ângulo obtuso
é um ângulo cuja medida está entre 90 graus e 180 graus, ou seja, é maior do que 90 e é menor que 180 graus. Muito bem, ok, tranquilo, sossegado? Muito bem, então falamos agora sobre um outro ângulo, que é o ângulo raso, tá bom? O que é o ângulo raso? O ângulo raso, também conhecido como ângulo de meia volta, mede o mesmo que 180 graus, tá bom? Então, ângulo raso ou ângulo de meia volta mede o mesmo que 180 graus. Esse aqui, gente, é importantíssimo na geometria, tá bom? Assim como esse ângulo de 90 graus, tá bom? Assim como esse ângulo de 90 graus, o ângulo raso, tá bom? Que é o ângulo de meia volta, também é um ângulo importantíssimo aqui na geometria. E dentro das questões nós vamos perceber o porquê que esse ângulo ele é importantíssimo, tá ok? Então, já vai gravando isso aí, porque é importante, viu? Ângulo de 180 graus é o ângulo que? Raso, que é o ângulo de meia volta. Nós temos também o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá bom? Ângulo reto, 90 graus. Ângulo raso é o ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo de meia volta. Muito bem, professor. Ok, entendi. Então tá bom, tá? Vamos avançando aqui para a gente poder resolver mais algumas questões. Então vamos lá. Mas antes, eu preciso falar com você sobre esses tipos de ângulos aqui ainda, que é o chamado ângulo complementar, tá? E aqui é show, viu? Agora é show. Ângulo complementar são aqueles que juntos medem quanto? 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos que juntos medem 90 graus. Então, beleza. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Se eu quero complementar de 60 graus, quem é o complementar de 60? Ora, o complementar de 60 é o que falta para chegar a 90. Então, eu posso dizer que o complementar de 60 graus é 30 graus, tá bom? Então, o ângulo complementar, o complementar de 60 graus é 30 graus, beleza? Muito bem. Também posso afirmar o seguinte, que se eu tenho um ângulo de 30 graus, o complementar desse ângulo de 30 graus é um ângulo de 60 graus, ok? Por que isso, professor? Porque a soma de 60 mais 30 vai dar quanto? Vai dar 90 graus. E ângulos cuja soma dá 90 graus são ângulos complementares. Entendido, concurseiro? Tranquilo? Então, ângulos complementares são ângulos cuja soma dá quanto? 90 graus. Tranquilo? Sossegado? Avancemos. Vamos falar agora de ângulos suplementares. Olha só a diferença. Então, complementar, 90 graus. A soma dá 90. Suplementar, a soma dá 180 graus, tá bom? Então, ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180 graus. O exemplo aqui para você, ó. Ó o exemplo para você aí. Perceba o seguinte, ó. Olha só o exemplo aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 135 graus. Para chegar a 180, faltam quantos? 45 graus. Por isso que eles são o quê? Suplementares. 135 e 45 graus são ângulos suplementares, pois a soma dos dois vai dar 180 graus. Muito bem, ok. Continuando. E agora vamos falar também de um outro conceito importantíssimo, que é o conceito de ângulos congruentes. São aqueles que têm a mesma o quê? Medida. Ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Professor, me dê exemplos na tela para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. O ângulo ACB mede 40 graus. E o ângulo DFE mede quanto? Mede também 40 graus. Por isso que eles são ângulos congruentes, pois eles possuem a mesma medida. Muito bem, ok. Vamos avançar mais um pouco e falar agora sobre OPV. OPV, professor? São chamados ângulos opostos pelo vértice, tá? São aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Professor, não entendi isso aí.
Vai entender aqui agora, ó. Ok? Esses aqui são ângulos opostos pelo vértice. Perceba que aqui, esse pontinho aqui que eu estou mostrando para você, esse aqui é o vértice, tá bom? E perceba que do lado de cá nós temos um ângulo, do outro lado de cá nós temos um outro ângulo. Esse ângulo, tanto esse ângulo quanto esse ângulo aqui, ó, tanto esse ângulo de cá quanto esse ângulo, eles vão possuir a mesma medida, tá bom? Fique esperto quanto a isso, viu, concurseiro? Fique esperto. Vou falar novamente para você. Ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como ângulos OPV, tá bom? Esses ângulos possuem a mesma o quê? Medida. Ó, essa sacada é importante, viu? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma o quê? Medida. Dá para lembrar disso na hora da prova? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Obviamente que nós vamos fazer questões de concurso, tá bom? Em que nós vamos trabalhar com essas medidas aí para que você possa entender esses conceitos. Tá ok? Vamos pegar algumas questões para resolver? Então vamos lá. Dá uma olhadinha nessa questão comigo. É uma questão que caiu na prova de 2019, tá bom? Na prova da Cotec. Me ajuda aí. Diz assim, ó. Um arquiteto projetou uma piscina fazendo algumas medições. E entre elas mediu dois ângulos, o quê? Complementares. Apareceu a palavra complementar, o que você lembra? Ora, ângulos complementares são ângulos cuja soma vai dar quanto? 90 graus, tá bom? Olha só, um desses ângulos mediu 55 graus. E o outro? A pergunta é o outro. Então, o que acontece? Se já tem 55 graus, você vai buscar, então, um outro ângulo cuja soma vai dar 90 graus, não é isso? Então, você tem duas opções. Você pode pegar 55 e pensar um ângulo que somado com 55 dá 90, ou você pode também fazer o seguinte, ó, escrever 90 graus e subtrair de 55 graus. Vamos ver quanto vai dar? Presta atenção comigo, ó. 0 é menor que 5, então pega um emprestado aqui que fica 10. 10 menos 5, 5 graus. Ok. Era 9, emprestou 1, ficou 8. 8 menos 5, 3. Deu quanto aqui? 35 graus. 35 graus, que letra? Exatamente. Letra C, a nossa resposta. Muito bem, olha só. Show de bola. Bom saber que você está entendendo. Bom saber que você está compreendendo os conceitos. Perfeito, tá bom? Parabéns aí, perfeito. Vamos continuar firme e forte? Vamos continuar avançando? Então vamos lá, bora junto. Olha só, mais uma questãozinha também da Cotec do ano de 2019, tá? Dá uma olhadinha nessa questão aí, ó. Ao analisar a figura a seguir, é correto afirmar que a medida do ângulo Y é igual a... Perceba que ele quer saber é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo Y, tá bom? Ele quer que você foque nesse ângulo aqui, ó, que é o ângulo Y. Perfeito. Só que para você achar o ângulo Y, olha só que legal essa questão, gente. Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Aqui nós temos o vértice, não é isso? Perceba que nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui. E oposto pelo vértice, ó, OPV, nós temos esse ângulo aqui embaixo. Então, o que você pode dizer? Que 2x menos 100 graus é igual a x mais 30 graus. Professor, por que eu posso dizer isso mesmo? Porque 2x menos 100, que é o ângulo que está acima, ele é oposto pelo vértice com o ângulo x mais 30, tá bom? X mais 30 graus. Então, como eles são opostos pelo vértice, então você pode fazer o quê? Igualar esses dois ângulos. Tá vendo a necessidade que você tem de saber o conceito? Porque quando você sabe o conceito, essas questões elas se tornam simples e se tornam fáceis de fazer, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? O que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito. Não é assim que a gente resolve uma equação? O que tem x do lado esquerdo, o que não tem x do lado direito. Lembrando que ao você passar pela igualdade de um lado para o outro, você tem que trocar o sinal que acompanha o número. Perceba que aqui eu tenho 2x, está do lado esquerdo, ele continua aqui. O x, ele está do lado direito. Ele vem para o lado esquerdo com um sinal trocado. Então, se eu tenho mais x, vai vir para cá menos x. Então, vai ficar 2x menos x é igual a 30 graus. Olha aqui de novo, ó.
Aqui está menos 100. Vai vir para cá o quê? Mais 100 graus. Ok. 2x menos x vai dar x sozinho. X sozinho é igual 30 graus mais 100 graus. Vai dar o quê? 130 graus. Muito bem. Então, eu achei o valor de x. Professor, o valor de x é 130 graus. Exatamente. Olha para cá, ó. X é 130 graus. Sendo x igual a 130 graus e aqui igual a 30 graus, o que você pode perceber? Que se eu somar aqui, ó, 130 mais 30, vai dar 160 graus, tá bom? Então, daqui até aqui são 160 graus. Ora, 160 graus. Mas nós já falamos que se você pegar essa distância aqui, ó, se você pegar essa distância aqui, daqui até aqui, ó, essa distância aqui, ó, que tipo de ângulo é esse? Essa distância aqui. Isso, muito bem. É um ângulo raso, não é isso? Também conhecido como ângulo de quê? De meia volta, exatamente. Ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus, professor. Exato. E aqui nós temos 160. Ora, se aqui nós já temos 160, para chegar a 180, y só pode valer quanto? Muito bem. Y só pode valer 20 graus. Y valendo 20 graus, que letra nós vamos marcar? Letra A, exatamente. Letra A, a nossa resposta, 20 graus. Muito bem, perfeito. Letra A, 20 graus. Ok, vamos avançar, professor? Vamos sim. E vamos avançando, resolvendo mais uma questão. Agora caiu uma prova feita pela Mackenzie. Vamos lá? Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Aqui eu tenho esse ângulo aqui, medindo 60 graus menos alfa. E eu tenho esse outro ângulo aqui, ó, medindo o quê? 4 alfas, tá bom? Medindo 4 alfas. Muito bem. Então, olha só que interessante aqui para a gente resolver essa questão. A pessoa já está até marcada ali a resposta, não é? Olha só que legal. Já veio até marcado para nós. Mas vamos lá. O interessante não é a gente marcar a marcação, né? É a gente resolver e entender como é que a gente fez. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro ponto importante. Se eu pegar esse ângulo todo aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo todo aqui, perceba que esse ângulo todo daqui até aqui, ó, ele é alterno. Alterno. A partir desse segmento aqui, ó, perceba que esse ângulo aqui, ele é alterno com esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo todo aqui, tá bom? Ele é alterno com esse ângulo aqui. Se eles são ângulos alternos, significa que eles são o quê? Iguais, tá bom? Esse ângulo todo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Por que eles são iguais, professor? Porque eles são alternos, tá bom? São ângulos que estão alternados. Se eles são alternos, eles possuem o mesmo valor. Mas perceba que eu só posso falar que eles possuem o mesmo valor porque tanto A quanto B são retas o quê? Paralelas, tá bom? A e B são retas paralelas. Então, pelo conceito de paralelismo, nesse caso aí, então me garante, tá? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E quem é esse ângulo aqui? Ora, esse ângulo aqui todo é 60 graus menos alfa, mais quem? Mais 4 alfas. 60 graus menos alfa mais 4 alfa é igual a 2 alfas mais 90 graus. Ok? 60 graus menos alfa mais 4 alfa é igual a 2 alfas mais 90 graus. Aqui nós temos o seguinte, então, ó. 60 graus, 4 alfas menos 1 alfa. Ora, vai dar mais 3 alfa, não é isso? É igual a quem? A 2 alfas mais 90 graus. Perfeito. Lembrando que
No caso de uma equação, o que tem x do lado esquerdo, o que não tem x, ou x, né? No caso, uma letra, né? O que tem acompanha a letra do lado esquerdo, o que não acompanha a letra do lado direito. É isso? A gente está tão habituado a utilizar x, não é isso? Que parece que funciona só com x. Não, é com qualquer letra, tá bom? No caso aí, o que tem letra do lado esquerdo, o que não tem letra do lado direito. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 alfas, já está do lado de cá, então deixa aqui 3 alfas. Olha só, 3 alfas, o quê? O 2 alfa está do lado direito. Vem para o lado esquerdo com sinal trocado, então ele vem negativo. Menos 2 alfas é igual a 90 graus. 60 está positivo, hein? Negativo, menos 60 graus. Ok. 3 alfa menos 2 alfas é alfa. Quem é alfa, professor? Alfa é 90 menos 60. 90 menos 60 é igual a 30 graus. Perfeito. Se alfa é igual a 30 graus, que letra que eu vou marcar? Ih, professor, tem que sair procurando, né? É, realmente, vamos lá. Letra A diz que alfa é um número primo maior que 23. Então, vamos lá, ó. A afirmação correta a respeito do número que expressa em graus a medida do ângulo é. Então, do ângulo aqui é do ângulo alfa mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Um número primo maior que 23. É um número maior que 23? É. Mas 30 graus é um número primo? Não. 30 graus não é um número primo, é isso? Então, nesse caso aqui, eu não posso marcar a letra A, ok? Não posso marcar a letra A. Letra B, um número ímpar. Ora, 30 graus é um número ímpar? Não, professor, 30 graus não é um número ímpar, exatamente. Então, não posso marcar a letra B. Letra C, um múltiplo de 4? Múltiplo de 4? Ora, 4 vezes 7, 28, não é isso? E 4 vezes 8, 32. Ó, então não é. Nesse caso, não é múltiplo de 4. Letra D, um divisor de 60. Será que 60 dá para dividir por 30? Dá, não dá? 60 dividido por 30 vai dar quanto? Vai dar 2. Ok. Então, por isso que a gente vai ficar com a letra o que mesmo? Com a letra D, tá bom? Letra D é a nossa resposta, um divisor de 60. Na letra E fala assim, ó, um múltiplo comum entre 5 e 7. Na verdade, 30 é múltiplo de 5, mas 30 não é múltiplo de 7. Por isso que a gente vai ficar realmente com a letra D, beleza? Letra D, a nossa resposta. D de bom demais, beleza? Então, pegamos essas questões, falamos aí sobre ângulos, tá bom? Trabalhamos com a ideia de ângulos. Perceba que tudo que nós falamos, nós conseguimos trabalhar dentro das questões, tá? Então, as questões que nós resolvemos aí veio justamente nos ajudar a compreender ou aonde que nós vamos utilizar os conceitos que nós vimos aí inicialmente, anteriormente. Beleza? Tranquilo? Beleza? Sossegado? Qualquer dúvida? Pausa, volta, ok? Dá uma olhadinha com calma novamente nas questões. O importante é que você compreenda, tá? Não precisa pressa, tudo bem? Não precisa pressa. Precisa apenas que você não pare, que você continue sempre estudando, dedicando o máximo possível aí, que eu tenho certeza, viu? Tenho certeza. Se você seguir firme, forte com a gente aqui, eu tenho certeza que você vai lograr êxito aí no seu concurso, tá bom? Mas tem que seguir firme, tem que seguir forte. Tranquilo? Agora que eu falei com você sobre ângulos e resolvi essas questões, eu quero falar com você sobre um outro assunto também que é muito importante, que é assunto de prova também, tá? Cai demais aí, é muito corriqueiro esse tipo de questão em prova, tá? Estou falando com você da matéria de triângulos. Triângulos. O que é um triângulo? Triângulo nada mais é do que um polígono de 3 lados e 3 do que? Ângulos, tá bom? Então, polígono é uma figura de 3 lados e 3 ângulos. Já deixei para você aqui, ó, uma figura de 3 lados e 3 ângulos para que você entenda o que é um triângulo, tá bom? Então, tem aqui o lado A, o lado B e o lado C. E nós temos aqui dentro dele os ângulos, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Algo que eu chamo a sua atenção, concurseiro, e que é importantíssimo você também saber, e você precisa levar isso para a prova, é que a soma dos ângulos internos
internos, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo medem, ou mede, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? 180 graus, tá? Isso aqui é importantíssimo que você memorize, ok? Que você lembre. Você precisa lembrar disso aqui, ó. Que a soma, tá? Isso aqui é para você lembrar, viu? A soma de quê mesmo? Dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. Ok, muito bem. Eu vou até tirar aqui essas letras aqui, tá bom? Elas são importantes só para você entender que eu tenho um lado, dois lados, três lados, que eu chamei de A, B e C, tá bom? Tirei aqui só para você focar no que eu escrevi para você agora. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Muito bem, ok, perfeito. Então vamos lá. Continuando aqui agora, eu vou então para mais uma questãozinha com você. Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Uma questão também que caiu na prova da Aquatec. Olha só a questãozinha tranquila. Diz assim, ó, o jardineiro cercou um canteiro da praça, conforme figura acima. O canteiro tem a forma de quê? Esse canteiro tem a forma de quê mesmo? Letra B, não é isso? B de quê mesmo? B de bravo, é isso aí. Letra B, B de bravo, tem a forma de um triângulo, né? Tem a forma de um triângulo. Professor, essa questão foi muito fácil, essa questão foi muito tranquila, essa questão não cai de prova, não. Essa questão é uma questão de prova, tá bom? É uma questão de prova, ok? Porque normalmente a gente pensa assim, né? Ah, que não cai na minha prova, não, tal, não sei o que, não sei o que. Mas cai. Cai com certeza, cai na sua prova, vai cair na sua prova. Só que tem um detalhe, né? Você tem que estar percebido, viu? Tem que estar esperto, tem que estar tranquilo, porque tem gente que ainda consegue errar esse tipo de questão em prova. Professor, ninguém erra a questão. Oh, não erra, né? Se tá na hora da prova lá, não é isso? Tem que tomar cuidado para não errar mesmo, né? Então é uma questão que você, concurseiro, tem que acertar com certeza, tá ok? Tem que acertar com certeza. Então, nesse caso, letra B, B de bravo. Bom demais, beleza? Avancemos, vamos lá? Olha só essa outra questãozinha também da Aquatec. A questão diz assim, ó, quantos metros de cerca serão construídos em volta do canteiro de uma horta que tem o formato e as medidas da figura acima? Ele quer simplesmente saber quantos metros de cerca, né, serão construídos aí. Ora, para mim saber quantos metros de cerca serão construídos, é só somar essas quantidades. Ao somar essas quantidades, nós vamos então encontrar, não é isso? Quantos metros aí. Agora, essa soma, obviamente, dos lados, recebe um nome, ok? Esse nome que recebe é o chamado de perímetro. Perímetro. O que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma. Soma dos lados, tá bom? Então, a soma dos lados é chamado de perímetro. Dá para lembrar isso aí? O que é a soma dos lados? É o perímetro. Porque ele poderia muito bem não pedir para você para quantos metros de cerca serão construídos em volta do canteiro. Poderia muito bem perguntar para você o seguinte, qual o perímetro da figura acima, né? Qual o perímetro aí desse canteiro de horta, tá? Então, nesse caso aqui, se é para calcular o perímetro é só somar esses lados. É o que nós vamos fazer agora, ó. Então, nós vamos pegar 12 mais quem? 12 mais 16, mais quem? Mais 20, ok? 12 mais 16 mais 20. 12 mais 16, isso, muito bem, 28. 28 mais 20 dá quanto? 28 mais 20 dá 48. Muito bem, 48 em que letra? Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza, não é? Olha só que beleza. Nessa questão, eu só te chamo a atenção para uma coisinha, tá bom? Cuidado com essa soma aqui.
Porque quando essa questão caiu na prova, teve gente que marcou 38, tá? Teve gente que marcou 38. Então, muito cuidado nessas sominhas aí, viu? Eu falo porque a gente tem essa tendência mesmo de, a gente é humano, né? Às vezes não é porque, não, eu sei, né? Tem tanto tempo que eu trabalho com isso. Muitas vezes, obviamente, que eu posso errar uma soma, né? Volta e meia aí, obviamente, vocês já me corrigiram, né, produção? Às vezes grita, não, professor, tá errado aí, professor, tá errado aí. E aí eu consigo, né? Você falando aí, eu consigo entender aqui, ó, que tá errado, né? Que tá errado, que eu tenho que modificar o número, tenho que modificar alguma coisinha. Mas aí, é aquele detalhe, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Esse cuidado extremo, porque na hora da prova, meu querido, é você e a prova, né? Você e a prova, não tem outra pessoa. E se você errar uma soma, se você errar uma subtração, às vezes tem a resposta errada lá e você acaba errando, né? Perdendo o ponto de uma questão que, por certo, era uma questão garantida para você. Isso aí não pode acontecer, tá bom? Não pode acontecer. Vamos continuar? Vamos sim, vamos continuar. E ao continuar agora, nós vamos, inclusive, olha só, resolver mais uma questãozinha. E essa questão aqui agora, ela é interessante demais, porque ela vai trabalhar vários conceitos que a gente viu até aqui, tá bom? E um deles é esse seguinte, ó, é o seguinte, perceba que essa figura aqui, ó, nessa figura aqui, eu consigo o formato de um triângulo, tá? Antes de eu resolver a questão, deixa só eu conversar um pouquinho com você, utilizando esse mesmo formato da questão aqui, tá? Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, beleza? Esse triângulo não é esse triângulo aqui, tá bom? É um outro triângulo, só para você entender o processo. Vamos lá. Suponha que nesse triângulo aqui, obviamente, tem 3 ângulos, tá? Eu vou colocar aqui esse ângulo aqui, mede 70 graus. E esse aqui, esse ângulo mede 70 graus. E esse outro ângulo mede 80 graus. Você sabe me dizer quanto que mede esse ângulo aqui? Ora, professor, claro que eu sei. Realmente, não sabe? O que que você sabe aí? Realmente você sabe, né? Eu não sabe, né? Professor, você está duvidando da minha capacidade? Não, realmente você sabe, tá? Onde eu tenho aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? 180 graus. Muito bem. Aqui eu tenho 70 mais 80, 150. Para chegar a 180, 30 graus. Ah, olha só. 70 mais 30, 100. 100 mais 80, 180 graus. Ok, perfeito. Agora me fala o seguinte, quanto que vai medir esse ângulo de fora aqui, ó? Que é esse ângulo externo. Esse ângulo aqui, ó. Lembra que nós falamos que esse ângulo aqui todo aqui, ó, puxando aqui assim, ó, é que o triângulo não ficou retinho aqui embaixo, né? Mas quando você puxa isso aqui tudo aqui, ó, tem que dar quanto? É um ângulo de meia volta, não é isso? O ângulo de meia volta corresponde a quanto? 180 graus, exatamente. Esse aqui já tem 30 graus, falta quanto para chegar a 180? Falta 150 graus, ok? Vamos pensar o seguinte, aqui, ó, aqui eu tenho 80. 80 mais 70 dá quanto? 150. Ah, professor, é mesmo, né? Então, olha só o que você percebe. Que esse ângulo externo aqui, ó, o resultado dele é o mesmo resultado que a soma desses dois ângulos internos aqui, tá? Então, eu posso perceber o seguinte, que esse ângulo que está ao lado desse ângulo aqui, ó, que forma com ele um ângulo suplementar, eu não posso necessariamente pegar o valor dele, não, para poder colocar aqui. Eu não preciso, na verdade, achar o valor dele para poder achar o valor do ângulo externo. Basta pegar os outros dois que não estão próximos a ele. Então, um triângulo, tá? Se eu pegar os ângulos que não estão próximos a ele, obviamente, vai me dar o valor do ângulo externo. Agora, você vem para essa outra questão aqui, ó, para que você possa me ajudar a resolver. E como você pegou a manha, agora vai ficar fácil de resolver. Então, olha só. Esse ângulo aqui, 2/3 de x, é o mesmo ângulo que está aqui, confere? Por que que eu sei? Porque eles são opostos pelo vértice, exatamente. Então, como eles são ângulos opostos pelo vértice, então significa que eles são ângulos o quê? Iguais, ok? São ângulos congruentes, né? Ângulos congruentes, como nós vimos aqui. Então, já que eles são ângulos congruentes, então aqui também mede 2x
2/3 de x, né? Ou 2x sobre 3. Perfeito. E esse ângulo aqui? Ah, é um ângulo que está de fora. É um ângulo externo ao triângulo. E o que nós já falamos? Que esse ângulo externo nada mais é do que a soma desses dois ângulos internos aqui, tá? Então, em outras palavras, eu posso dizer que se eu somar o ângulo 2/3, se eu somar 2/3 de x, mais quanto? Mais x, o resultado vai dar quanto? X mais 40, tá? Então, 2/3 de x mais x é igual a x mais 40. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui agora? Ó, aqui, como eu tenho aqui uma fração, 2/3, aqui abaixo tem número nenhum, professor, então é 1. Aqui abaixo também não tem número nenhum, professor, então é 1. Tá? E eu posso, então, trabalhar com essa equação aqui, igualando, não é isso? Os denominadores, trabalhando com esses denominadores. Lembrando que aqui eu tenho uma soma de frações, não é isso? E no caso da soma de frações, eu tenho 3 formas diferentes de resolver. Uma delas é tirando o quê? O mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Quem são eles? 3, 1 e 1. Então, se eu tenho esses denominadores, qual que vai ser o mínimo entre eles? Ora, o mínimo é 3. Então, perfeito. O mínimo é 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 de um lado e 3 do outro. Eu já achei o denominador novo, que é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2 vai dar 2. 2 o quê? 2x, não é isso? Sinal que está aqui, mais. Olha só, 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes x, 3x. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Agora, 3 dividido por 1 é 3. 3 que multiplica quem? Ora, 3 que multiplica x mais 40, tá bom? O 3 vai multiplicar tanto o x quanto o 40. Olha só, como os denominadores são iguais tanto de um lado quanto do outro da igualdade, nesse caso aqui eu posso simplificar os denominadores para poder facilitar e agilizar as minhas contas. Nesse caso vai ficar 2x mais 3x, 5x. É igual a 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 40 vai dar 120 graus. Ok, 120 graus. Olha só, o 3x está positivo do lado direito, só que ele tem que estar do lado esquerdo. Então, vai ficar 5x menos 3x é igual a 120 graus. Tranquilo? Então, nesse caso, ó, 5x menos 3x, 2x é igual a 120 graus. Finalizando o x aqui é igual a quanto? Se 2x é 120, 1x só é 60 graus. Perfeito. Então, x é igual a 60 graus. Mas ele quer saber o valor de x? Não, professor. Ele quer saber o ângulo interno relativo a quem? Ao vértice B. Ora, o vértice B está aqui. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo que ele quer saber. Então, tá. Eu achei o valor de x. Eu sei que esse ângulo aqui de fora é x mais 40. Quem é x? 60. 60 mais 40, pode falar que é isso mesmo, muito bem. 120, opa, 120 não, professor, onde é que você tirou isso? Né? É igual a 100 graus, tá bom? Então, esse ângulo de fora é 100 graus. Eu sei, você sabe, nós sabemos que daqui até aqui é quanto? 180. Se aqui é 100 graus, aqui dentro só pode ser 80 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 80 graus. Muito bem. 80 graus tem que letrar. Isso, letra A, não é? Letra A, nossa resposta. Ok? Tranquilo? Ah, professor, essa não foi tranquilo não, né? Você fez muita continha aí. É assim mesmo, né? Em alguns momentos a gente vai precisar fazer umas continhas a mais aí. Por isso, concurseiro, você tem que estar preparado para tudo, né? Então, por isso que a gente tem que correr atrás e entender os conceitos, resolver questões, resolvendo questões, para que possa ficar tranquilo, tá? Então, vale para mais uma vez a dica para você, tá bom? Ah, professor, não compreendi. Volta, tá bom? Tenta fazer, para,
tenta fazer de novo. Ah, não entendi, volta de novo, dá uma, né? Vê como é que foi feito aqui, vê o que o professor Wellington fez para resolver a questão. E à medida que você for, não é isso? Vendo e revendo as aulas, vai ficar mais fácil para você entender os conceitos. Às vezes, assim, de estalo, na primeira pancada que veio assim, né, que vem, que não consegue, é normal, gente. Eu não consegui entender, é normal, tá? É normal não conseguir entender, tá bom? Agora, o que você não pode é ficar. Porque eu não entendi, vou largar para lá, vou assistir outra aula, vou fazer outra coisa. Não faço não. Faço não. Continua firme e forte, estudando, buscando entender, aprender os conceitos, que eu tenho certeza que vai dar certo para você também, tá bom? Deu certo para outras pessoas, por que não vai dar certo para você? Tá? Então é esse pensamento que a gente tem que ter, tudo bem? Vamos continuar avançando? Vamos sim. E vamos agora fazer o que, professor? Nós vamos então falar aliás, falar não, né? Vamos resolver mais uma questão. Achei que a gente já ia falar sobre outro conceito, mas não, vamos para mais uma questão. Vamos sim. Olha aqui essa questãozinha aqui que interessante, ó. Dá uma olhadinha nela, ó. No bairro Todos os Santos, há um trecho que o traçado das ruas é complicado. A Rua São José, a Rua São Mateus e a Rua São Paulo são paralelas. Observe a figura abaixo e determine a medida indicada por quem? Por x. Olha que x está, ó. X está aqui, ó. Na verdade, ele quer saber, não é esse x aqui, ok? Ele quer saber a medida desse x aqui, ó. Tá? Que é essa letra aqui. Não é isso? Eu sei, ficou meio confuso isso aí, não ficou? Ficou sim. Observe a figura abaixo, determine a medida indicada por x. Ele tinha que ter escrito assim, ó, pelo ângulo, não é isso? Pelo ângulo x, tá bom? Ficou faltando essa palavrinha aí, né? Indicada pelo ângulo x. Mas tudo bem, tem problema não. Vamos lá? Primeiro ponto importante que nós vamos fazer é o seguinte, ó, vamos prolongar, vamos prolongar isso aqui, ó, até chegar nesse x aqui em cima. Isso, muito bem. Prolongamos aqui, ó, e chegamos aonde? Chegamos no x. Perfeito, muito bem. Ok. E aí, eu posso fechar um triângulo aqui, ó. Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Interessante o triângulo que nós conseguimos fechar aqui, ó. Nós fechamos esse triângulo aqui, ó. Tá? Fechamos esse triângulozinho aqui. Agora que nós conseguimos fechar esse nosso triângulo aqui, nós vamos pensar o seguinte, ó. Acompanha comigo o raciocínio aqui, ó. E é bem tranquilo, dá para entender tranquilamente. Tá vendo que eu tenho esse ângulo aqui e essa reta aqui, ó. Ela é paralela a essa daqui? Então, esse ângulo aqui, ele é alterno com qual ângulo? Esse ângulo aqui, ele é alterno com esse ângulo aqui, ó. Então, se ele é alterno com esse ângulo, então eu posso dizer que essa parte de cima aqui, que esse ângulo aqui que está aqui, nesse ponto x, ele corresponde a 2x mais 28 graus, tá? Acompanha comigo aí, ok? E aqui, perceba que eu tenho esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus aqui. Aqui, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, vale quanto? 180, exatamente, 180. Então, se eu tenho que aqui, esse pedaço é 90, esse outro pedaço aqui também é 90 graus. Muito bem. Então, aqui também é 90 graus. E aí eu consigo fechar um triângulo, né? Fechar o triângulo. Ah, professor, mas não tem esse ângulo aqui. Claro que tem. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui também corresponde a 4x mais 18 graus. E olha só que legal. Quando eu pego 2x mais 28 graus mais 4x mais 18 graus, não é isso? Aqui, ó. 2x mais 28 graus mais 4x mais 18 graus mais 90 graus. O resultado tem que dar quanto? 180 graus. Exatamente. Então vamos lá, ó. 2x mais 4x vai dar quanto? Isso, muito bem. 6x.
Agora, 28 mais 18 mais 90. 28 mais 18 mais 90 vai dar mais 136 graus. É igual a 180 graus. Perfeito. Olha, o 136 está do lado esquerdo e ele não tem x. Ele tem que ir para o lado direito. Então, nesse caso, vai ficar 6x é igual a 180 graus menos 136 graus. Ok. Nesse caso aqui, então, nós podemos, então, perceber, tá? Perceber o que mesmo? Que x, 6x, né? Vamos pegar aqui, ó, 6x. Opa! Opa, professor, vamos lá direito, né? Faz o tem direito. Aqui, ó. Posso perceber que 6x é igual a quanto? 180 menos 136. 180 menos 136 dá 44 graus. Ok? Então, x sozinho é você pegar 44 graus e dividir por 6. 44 dividido por 6 vai dar 7 aproximadamente, tá? 7,3 graus. E onde tem 7,3 graus aí? Adivinha? Letra B de que mesmo? B de bravo, é isso aí. Letra B, B de bravo, a nossa resposta. Muito bem, 7,3 graus. Ok? Tranquilo? Então, resolvemos mais uma questãozinha aí que envolve a questão dos triângulos. Muito bem. E aí nós vamos fazer mais uma, tá? Vamos fazer mais uma? Vamos pegar mais uma, né? Vamos pegar mais uma para a gente fazer? Então, vamos lá. Olha só. Aliás, não é essa mesmo, né? Já fizemos aqui, fechamos. Então, vamos agora falar sobre os tipos de triângulos. Tipos de triângulos. Deixa, pronto, ficar melhor para você visualizar aí, ó. Então, olha só, tipos de triângulos, só que em relação à medida dos lados. E como que seria, professor? Quanto aos lados, a gente pode, então, trabalhar com 3 tipos de triângulos. Um deles é o chamado triângulo equilátero, tá bom? Quando todos os lados possuírem medidas o quê? Iguais. Todos os lados com medidas iguais é chamado de triângulo equilátero. Um detalhe importantíssimo aqui é que, se o triângulo é equilátero, significa que todos os seus ângulos também são iguais. Se todos eles são iguais, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Ou seja, se o triângulo é equilátero, obrigatoriamente seus ângulos internos medem 60 graus cada um, tá bom? Triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus cada um. Ok. Agora, se o triângulo ele é isósceles, triângulo isósceles significa que esse triângulo possui 2 lados com medidas iguais. Esse triângulo possui 2 lados com medidas iguais. Ora, se ele possui 2 lados com medidas iguais, ele também vai possuir 2 ângulos com medidas iguais, ok? Então, todo triângulo isósceles possui 2 lados com medidas iguais, 2 ângulos com medidas iguais. E para fechar, nós temos aqui o triângulo escaleno. Então, quanto à medida dos lados, nós temos o triângulo equilátero, que possui todos os lados com medidas iguais, todos os ângulos com medidas iguais, valendo cada ângulo 60 graus. Se o triângulo é isósceles, ele possui 2 lados com medidas iguais. Da mesma forma, 2 ângulos com medidas iguais. E se o triângulo é escaleno? Os 3 lados possuem medidas diferentes, tá bom? Os 3 lados possuem medidas diferentes. E se os 3 lados possuem medidas diferentes, obviamente que os 3 ângulos, tá bom? Também terão medidas diferentes. Ok? Tranquilo? Então vamos avançar e vamos pegar uma questãozinha para a gente resolver e entender isso aqui, ó. Olha só o que a questão diz. Dos triângulos abaixo, o escaleno é aquele que se encontra em que alternativa abaixo? Ele quer saber qual que desses triângulos aí é o triângulo escaleno, tá bom? Então vamos lá. Se eu pegar o primeiro,
pelo desenho aqui, você percebe que esse lado é igual a esse, não é isso? Então, nós vamos analisar o desenho, tá bom? Então, vamos lá. Esse lado é igual a esse. Então, que tipo de triângulo é esse? Isósceles, exatamente. Esse aqui, ó, esse lado é igual a esse, que também é igual a esse. Então, nesse caso aqui, nós temos um triângulo que equilátero, tá bom? Equilátero. Olha só, se eu pegar a letra C, dá para perceber que todos os lados têm medidas o quê? Diferentes, tá bom? Todos os lados têm medidas diferentes. Então, se todos os lados têm medidas diferentes, então ele é um triângulo o quê? Escaleno. Por isso que nós vamos marcar a letra C, tá bom? Letra C. Olha a letra D, professor, e a letra D? A letra D, esse lado corresponde a esse. Então, se esse lado corresponde a esse, significa que é um triângulo o quê? Isósceles. Por isso que nós vamos ficar com a letra C, tá bom? Essa questãozinha, então, vamos marcar a letra C, ok? E para finalizar, fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, nós vamos então resolver essa questãozinha aqui da Cotec Fadenor 2019, que diz assim, ó, um artista plástico construiu uma escultura com o formato de um triângulo que isósceles. O que você entende? Que são dois lados com medidas o quê? Iguais, ok? Dois lados dessa escultura medem respectivamente 35 centímetros e 18 centímetros, dois lados. A medida do perímetro dessa escultura é. O interessante dessa questão é que ele só falou para a gente dois lados, ele não falou um terceiro, né? Eu precisaria dos três. E ele falou para a gente o seguinte, que esse triângulo é isósceles. Então, se o triângulo é isósceles, significa que dois lados com medidas iguais, não é isso? Dois lados com medidas iguais. Professor, e como é que a gente vai fazer então? Ora, nós vamos trabalhar aqui, ó, com esse triângulo isósceles, né? Vamos melhorar aqui, né? Triângulo isósceles, tá? Em que ele vai ter que possuir, obviamente, dois lados com medidas iguais, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é um triângulo isósceles com dois lados com medidas iguais. Então, vamos lá. Vamos dizer que esse lado aqui mede 18. Esse lado aqui vai medir 18. E esse lado aqui vai medir 35. Vamos lá? Então, se ele falou aqui, ó, o perímetro, o que é perímetro mesmo? É a soma dos lados. Então, 18 mais 18 mais 35. Ora, 18 mais 18, 36. 36 mais 35, 71. Então, seria 71 centímetros, tá bom? 71 centímetros. Tem essa resposta? Professor, não tem. Tem 70 centímetros. 71 não tem. Vou marcar 70, então, que é próximo de 71? Eu não te falei para marcar o que é próximo, não é isso? Eu perguntei se tem 71 ali. Não tem. Então, se não tem, o que acontece? Nós podemos, então, pensar num triângulo dessa forma aqui, ó. Em que esse lado é 35, esse lado é 35 e esse lado é 18. Vamos ver se vai dar? Tem que dar, não é? Só tem esses dois formatos de triângulo aqui que eu posso formar com esses dois números dados aí. Então, vai ficar nesse caso 35 mais 35 mais 18. Olha só, 35 mais 35, 70. 70 mais 18, 88 o quê? Centímetros. 88 centímetros. Tem essa resposta? Tem. Que letra que tem essa resposta? Letra A. Exatamente. Letra A, a nossa resposta. Muito bem, show de bola, tá vendo? Olha só, rapidinho passou a nossa aula, né? A aula, quando assim prazerosa, a gente consegue entender os conceitos, a gente vai resolvendo junto, a gente vai trabalhando junto, não é isso? A gente não é um mero espectador, a aula vai ficando tranquila, a gente vai conseguindo compreender os conceitos. Por mais que às vezes, né, a gente tem aquela tendência de achar que não está aprendendo, que não vai aprender, mas isso é com o tempo. À medida que você vai estudando, que você vai dedicando, as coisas vão ficando mais práticas para você, vai ficando mais tranquilas para que você possa compreender, para que você possa entender, ok? Vou chegando aqui ao final de mais essa aula, agradecendo a você por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, significa que realmente você está aí firme e forte, tá? Firme e forte aí, querendo avançar nos seus conhecimentos e de cara aí estar focado em passar nessa prova. Eu fico muito feliz com isso, tá? Fico muito feliz e faço votos que você continue firme.
que você continue forte, tá bom? Dedicado sempre para que possa tudo dar certo para você o mais rápido possível. Bacana? Siga firme, siga forte. Lembre sempre, aqui é Bravo. Tamo junto sempre e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos. Tchau, tchau e fui! Ó, valeu! Até a próxima! Voltando aqui então para agradecer você que está nessa live comigo, exatamente, pedir, sabe o que? Ó, o seu like, viu? Não sai se deixar o like não, deixa o like, pois é importante para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal da Bravo, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? O nosso canal vai te ajudar demais, para que você possa receber também aí, estar no nosso grupo, né? Isso junto também com outros bravos e também receber lá no Mensagens, né? Quando a gente está ao vivo aqui, quando a gente está online aqui, então o que você vai fazer? Você tem que participar conosco do nosso grupo do Telegram, tá bom? Participe do nosso grupo do Telegram, também tem o Instagram da Bravo, tá bom? Se você não segue ainda, segue lá a Bravo Concurso também, tem o Instagram da Bravo que você pode seguir. No mais, eu quero só te agradecer também por você ter me ajudado, viu? Essa aula só foi possível porque você está aí me ajudando, tá aí sempre, né? Me ajudando aqui, me corrigindo. Professor, mas que número é esse aí que você colocou? O número não é esse, não, o número é tal, né? Olha só que legal, isso é importante demais, tá? Fico muito feliz por isso e agradecido demais por você estar sempre conosco. Continue firme, continue forte, sempre estudando e dedicando bastante, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo para você também. Siga firme, meu querido, siga forte, até a próxima. Ó, tchau, tchau e fui! Valeu!